Apocalipse 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, como voz de trombeta falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Apocalipse 5. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe dizerem: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Apocalipse 6. A abertura dos primeiros 6 selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem.
Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Apocalipse 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Depois disso vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro.